Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EHM, Estuda Hard Medicina. Eu sou o Eric, sou o seu curador aí da parte de embriologia. Vamos continuar aqui a nossa sequência de vídeos sobre embriologia. Essa vai ser a nossa quinta aula, né? A nossa quinta aula da playlist de embriologia. Vamos trabalhar aqui fecundação, tá certo? Na última aula trabalhamos aí a ovulação, tá certo? O processo ovulatório, mostrei aí para vocês os hormônios, né, que a ovulação ocorre no pico de LH e de estrogênio. Muita quantidade de LH e de estrogênio no sangue promove aí, digamos, a ruptura, né, do folículo, graças também, né, às contrações do músculo liso ovariano, né, que faz com que a teca externa, né, aumente essa pressão intrafolicular, fazendo com que o oócito saia. Tá certo? Vimos aí a formação da vesícula, por onde passarão o oócito e o material amorfo que estava dentro do antro. Vimos também que as fímbrias da tuba uterina varrem esse oócito para dentro do infundíbulo. E o oócito ele vai, através de movimentos peristálticos, até a ampola, onde vai ocorrer a fecundação. Perfeito? Então, já que eu já falei isso para vocês, vamos olhar aqui na imagem. Olha só. A tuba uterina ela é dividida em partes, tá? Em três partes: o infundíbulo, a ampola e o istmo. Bem, aqui nós temos as fímbrias. As fímbrias são esses cabelinhos aqui, como se fossem cabelinhos. Olha, essas pontinhas aqui. A túbula uterina como um todo, ela se aproxima do ovário quando nós estamos próximos aí do processo de ovulação. Então, a tuba uterina ela se aproxima, ela aproxima as fímbrias aqui do ovário, tá certo? Fazendo com que elas possam varrer este oócito que será liberado, este óvulo, para dentro do infundíbulo, tá certo? E aí ele vem aqui para a paredezinha, ó, da tuba uterina. E aí, por intermédio de movimentos peristálticos, ele vai, ó, sobe por aqui e vem até a ampola. Bem aqui na ampola é onde vai ocorrer a fecundação. E aí, né, durante todo esse processo aqui, até ele ser implantado aqui no ovário, a gente vai ter a mórula, né, que vai ser aí de 12 a 32 células, né. A gente vai ter a formação do blastocisto e quem vai implantar aqui vai ser o blastocisto. Perfeito? A gente vai ver isso, não se preocupe, tá? De um modo geral, pessoal, a fecundação ela ocorre da seguinte maneira. Você tem aqui o espermatozoide, tá certo? Esse espermatozoide passa pela corona radiata, ó, perceba que isso aqui são aquelas célulazinhas da corona radiata, tá certo? Ele passa pela corona radiata e ele chega na zona pelúcida. Chegando na zona pelúcida, ao encostar na zona pelúcida, uma glicoproteína que vai estar aí nessa zona pelúcida, chamada de glicoproteína ZP3 ou ZPC, ela vai se ligar ao espermatozoide. No momento que ela se liga ao espermatozoide, ela vai fazer com que o acrossoma aqui, ele libere enzimas. Essas enzimas vão entrar num processo de reação enzimática e vão fazer com que se abra aqui um túbulo de passagem, um canal de passagem pela zona pelúcida. Tá certo? Abrindo-se esse canal de passagem, o espermatozoide vai conseguir chegar até a membrana do oócito. Encostando a membrana do oócito com a membrana aqui, ó, do núcleo do espermatozoide, tá certo? Vai ocorrer outros processos, entre eles será liberada aqui uma proteína que vai estar nessa parede aqui do núcleo, chamada de fertilizina. Essa fertilizina vai fazer com que a polaridade dessa membrana aqui seja totalmente invertida, né? Vai fazer com que a polaridade dela seja invertida, fazendo com que os espermatozoides eletricamente não consigam mais ser atraídos aqui por esse oócito, né, de um modo geral. E essa mudança no potencial elétrico da membrana vai fazer com que alguns grânulos que estão aqui nesta superfície, ó, do oócito, tá certo? Alguns grânulos, eles liberem enzimas digestivas que vão mudar a estrutura da proteína ZP3, fazendo com que ela não se ligue mais, a nenhum outro espermatozoide aqui nessa partezinha aqui, quando o acrossoma encosta na zona pelúcida, certo? A cápsula acrossômica encosta na zona pelúcida. Perfeito? A gente vai já teorizar isso de um modo mais geral.
Aqui nós temos uma imagem, ó. Perceba que aqui nós temos o espermatozoide, tá? A estruturazinha dele aqui, ó. Peça terminal, peça principal, peça intermediária, a cabeça, né? A cápsula acrossômica, o núcleo, os mitocôndrias, tá? E aqui nós temos o oócito. Aliás, o óvulo, né? Tanto faz, você preferir chamar oócito maduro ou oócito final, ou então óvulo. Eu prefiro chamar de óvulo, né? Mas aí você escolhe. Esse oócito aqui, ele é o oócito secundário, se a gente fosse dizer qual era ele. Por quê? Porque aqui a gente tem o corpo polar, tá certo? O primeiro corpo polar. E aí, né, nós temos aqui a corona radiata, aqui logo abaixo a zona pelúcida e aqui a membrana do oócito, tá? Membrana do oócito aqui, ó, revestindo. E aqui dentro o material genético do oócito, prefeito o núcleo, o pronúcleo, aliás, o núcleo, na verdade, do oócito. Sempre, geneticamente falando, esse núcleo vai conter os cromossomos sexuais do tipo XX, porque é uma mulher, é XX. E o núcleo do espermatozoide vai conter cromossomos sexuais do tipo XY, porque é homem. Tá certo? Na divisão reducional que vai haver, esses dois X aqui, ó, só serão, digamos assim, a mãe só vai doar um deles, ele só vai doar o X. E meio que tipo, não importa, porque ela só vai realmente doar os X, e ela só tem X. Já o pai não, o espermatozoide, o que vem do pai é X e Y. Então, ou ele doa X, ou ele doa Y. Um dos dois. Então, existem a possibilidade aí dessas sequências aqui, ó. Existem 4 possibilidades. Ou o X, esse X aqui, se junta com esse X e vai dar origem aí a uma garota, né? De cromossomos sexuais XX. Ou esse X vai lá e se junta com esse outro X aqui, dando novamente origem a uma garota. Ou esse Y se junta com esse X, dando origem a um garoto. Ou esse Y se junta com esse X aqui, dando origem a um garoto novamente. Tá certo? Uma dessas células aqui, tá? Uma dessas possibilidades aqui, melhor dizendo, vai ter que acontecer. Tá certo? Vai ter que acontecer. E aí a gente vai ter a formação do zigoto. Perceba que nessa ilustração aqui ele coloca os pronúcleos, tá? Os pronúcleos encostados aí, tá certo? Já a gente vai falar um pouco mais sobre esses pronúcleos. Essa carioteca aqui ela vai ser rompida, tá? O material genético do pronúcleo masculino e do pronúcleo feminino vai ficar disperso aqui no citoplasma do zigoto, tá certo? Eles vão ser alinhados aqui aos polos, aí depois vão ser alinhados à linha equatorial para que haja então a formação, o desenvolvimento do zigoto, tá certo? Vamos adiante. Olha só, essa imagem é muito legal, porque ela sintetiza o processo de fecundação. Você tem um ovócito de cromossomos sexuais XX e um espermatozoide de cromossomos sexuais XY. Vai ocorrer o processo fecundatório e aí você vai ter a formação do zigoto, onde você tem aqui o pronúcleo feminino, XX, e o pronúcleo masculino, XY. Tá? Esses pronúcleos eles vão sofrer cariogamia, mas eu já falo um pouco mais sobre esse processo de cariogamia. Vamos teorizar rapidinho aqui como é que ocorre esse processo. Bom, cerca de 200 milhões ou mais de espermatozoides vão competir pelo ovócito. Porém, em todo esse processo, somente um irá fertilizar. É o que eu falei para vocês. Só um espermatozoide consegue chegar lá e entrar no oócito. Depois que ele entra, ele solta a fertilizina, que vai mudar a polaridade da célula. Mudando a polaridade da célula, vai haver aí uma mudança, aliás, vai haver aí uma estimulação a uns grânulos, que a gente chama de grânulos corticais, e esses grânulos vão liberar enzimas digestivas que vão mudar a estrutura da proteína, da glicoproteína ZP3, que não vai mais conseguir se ligar a nenhum outro espermatozoide. Tá certo? O espermatozoide que consegue passar pela corona radiata encontra a zona pelúcida, no qual a glicoproteína ZP3 se liga a ele, ativando uma reação enzimática das enzimas presentes no acrossoma, abrindo um tubo de passagem pela camada pelúcida ou zona pelúcida ou parte pelúcida, né? Como a gente já havia dito aqui anteriormente. Perfeito?
Quando a membrana do espermatozoide se encontra com a membrana do oócito, uma proteína chamada de fertilizina é liberada, promovendo a despolarização da membrana do oócito. É o que eu também já havia dito, tá certo? A despolarização da membrana faz com que os grânulos corticais liberem enzimas digestivas, fazendo com que a ZP3 mude sua estrutura, não conseguindo mais interagir com outros espermatozoides. A gente também já tinha comentado sobre isso, tá? E, para fechar, em um dado momento, a carioteca dos pronúcleos se degenera e os cromossomos se alinham nos polos do zigoto, sendo posteriormente juntados na parte equatorial, finalizando o processo de fecundação e a formação do zigoto, de fato, do zigoto final. Tá certo? Então, o que ocorre? Você tem lá a formação Você tem lá os pronúcleos. Esses pronúcleos, eles estão muito próximos um do outro, tá certo? Quase com que suas membranas tocando uma na outra, tá? E aí vai chegar um momento que a carioteca do pronúcleo masculino e a carioteca do pronúcleo feminino vai se degenerar e o material genético de ambos vai ficar solto. Esse material genético vai ser alinhado aos polos, tá? Vale lembrar que quando o processo fecundatório ocorre, a meiose 2 termina. A meiose 2 termina. E aí você vai lembrar que lá no oócito, o que a gente tinha? A gente tinha um núcleo, a gente tinha o oócito secundário, mas a gente tinha um corpo polar. Aquele corpo polar vai se dividir em 2 outros corpos polares, que serão importantes justamente nesse alinhamento, tá? Nesse alinhamento que vai ocorrer aqui nesse processo, nesse alinhamento do material genético masculino e do material genético feminino, né? Que foi solto aí no citoplasma do zigoto, a partir do momento em que houve a degeneração da carioteca, tá certo? Então você vai ter lá esses corpúsculos polares, né? Eles vão ajudar nesse alinhamento, certo? Eles vão migrar um para cada polo e aí o material genético que está lá disperso no citoplasma vai migrar para esses polos, tá certo? E aí em cada polo a gente vai ter 23 cromossomos provenientes do pai, 23 cromossomos provenientes da mãe. Então, 23 cromossomos masculinos provenientes do espermatozoide, 23 cromossomos femininos provenientes do oócito. Depois eles vão se alinhar à parte equatorial da célula, né, finalizando o processo. Perfeito? É isso que ocorre. Vale salientar que todas as membranas das nossas células são de origem materna. Por quê, Eric? Vamos voltar aqui nessa imagenzinha aqui, ó. Quando o espermatozoide ele chega aqui, ó, ele encosta a membrana do núcleo com a membrana do oócito, e esse oócito ele é quase que fagocitado, né, para dentro dessa célula, tá? Toda essa outra parte aqui, ó, do flagelo e etc, fica para fora. E vale lembrar que aqui nós temos o quê? Nós temos mitocôndrias, nós temos o que mais? Nós temos complexo de Golgi, nós temos vários outros tipos de organelas ficam para trás. Só o que entra é o núcleo. Uma vez eu vi cobrando numa questão dizendo que a cabeça do espermatozoide entrava. Não, só quem entra é o núcleo. Tá? Só quem entra aqui é o núcleo. Então todas as organelas citoplasmáticas das nossas células são de origem materna. Então, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso são de origem materna. Só não o núcleo. O núcleo ele é de origem materna e de origem também paterna, perfeito? Essa questão das mitocôndrias, há estudos que dizem que ela não é totalmente perdida, ela vai servir de alguma coisa futuramente. Entretanto, como ainda não é uma coisa certa, a gente não pode estar dizendo isso, falando de certeza aqui para vocês, perfeito? Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma animaçãozinha top que vocês precisam assistir para entender esse processo de fecundação de uma forma bem tranquila, tá? É uma animação em inglês, mas assim, vai ser narrada, porém, pelo que eu falei aqui para você, eu acredito que você consiga entender. Em alguns momentos lá dessa animação, ele vai mostrar espermatozoides morrendo, né? Não conseguindo chegar até a parte final, que seria o oócito. E ocorre realmente isso por conta de vários fatores, a acidez, né? Por conta de outras membranas, como grânulos corticais, que vão estar lá no oócito, que não vão permitir essa facilidade
eles entrem, que eles consigam chegar até a membrana do óvulo, tá? Então, várias coisas vão fazer com que vários espermatozoides não consigam nem finalizar o processo, mas muitos deles vão finalizar, vão conseguir chegar até o óvulo. E aí vai mostrar lá o espermatozoide passando a corona radiata, encostando na zona pelúcida, entrando junto lá com o óvulo feminino, vai mostrar o processo lá da divisão, etc e tal, nos polos, o alinhamento na zona equatorial da célula e por aí vai. É uma animação muito legal, vocês devem assistir, tá certo? Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí nesse vídeo, compartilha com seus amigos que estão fazendo o mesmo curso que você aí, que também gostam de embriologia, tá certo? E é isso, até um próximo encontro, tchau, tchau.